como é bom estar na casa do Senhor, né? Já abre a palavra do Senhor que está em Números capítulo 27. E eu estou muito feliz de estar com o Senhor aqui nesta noite. Domingo eu não pude estar no culto. O Gael não estava bem, 39,5 de febre, vai, não abaixa, com dor de ouvido. Aí não tinha como vir para cá, mas eu assisti o culto. Gente, que culto lindo. Eu não apenas assisti, mas eu consegui adorar o Senhor na minha casa. E Duda, que o Senhor te abençoe cada vez mais. Que você continue crescendo e desenvolvendo-se cheia do Espírito Santo. Aleluia. Em Números capítulo 27, do 1 ao 8, vamos ler o nome de Jesus? E chegaram as filhas de Zelofeade, filho de Éfer, filho de Gileade, filho de Maquir, filho de Manassés, entre as famílias de Manassés, filho de José. E estes são os nomes de suas filhas: Macla, Noa, Ogla, Milca e Tirza. E puseram-se diante de Moisés. E puseram-se diante de Moisés e diante de Eleazar, o sacerdote, e diante dos príncipes e de toda a congregação, à porta da tenda da congregação, dizendo: nosso pai morreu no deserto. E não estava entre a congregação dos que se congregaram contra o Senhor na congregação de Corá, mas morreu no seu próprio pecado e não teve filhos. Porque se tiraria o nome de nosso pai do meio da nossa família, porquanto não teve filhos. Dá-nos possessão entre os irmãos de nosso pai. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. E falou o Senhor a Moisés, dizendo: as filhas de Zelofeade falam retamente. Certamente lhes darás possessão de herança entre os irmãos de seu pai, e a herança de seu pai farás passar a elas. Aleluia. E falarás aos filhos de Israel, dizendo: quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. Amém. Podeis assentar. Eu costumo dizer que o pregador não escolhe a mensagem, né? É a mensagem que nos escolhe, é a palavra que nos escolhe, porque Deus é a palavra. Então Ele libera para nós o entendimento que Ele quer liberar. Ele libera para nós a autoridade, a unção, o desenvolvimento que Ele quer. E toda a honra e toda a glória seja dada ao Senhor. Aleluia. Zelofeade, ele fazia parte da tribo de Manassés. Zelofeade fazia parte da tribo de Manassés. Eles, juntamente com as suas filhas, eles estavam caminhando. Lembra que o Senhor libertou o seu povo do Egito? Então, eles estavam no deserto, caminhando em direção à terra prometida. Ele fazia parte da tribo de Manassés. Zelofeade, então, ele teria direito a um pedaço de terra em Canaã. Ele teria o direito de ter um pedacinho de terra em Canaã. Então, o povo de Israel estava a caminho do deserto. E no deserto, então, a caminho de Canaã. E em Canaã, cada família ali teria direito, cada tribo, a um pedaço de terra. E ele teria direito também a ter um pedacinho de terra em Canaã, aonde ele ia armar as suas tendas, ia viver com a sua família, ia desfrutar daquela terra e comer do melhor daquela terra. Então Zelofeade, ele estava a caminho da terra prometida. E eu acredito que pelo posicionamento dessas meninas que elas tiveram depois que o seu pai morreu, eu acredito que ele não apenas preparou as suas filhas para desfrutar do melhor da terra, mas também para saber como reagir no dia mau, em meio às dificuldades, mesmo quando as coisas não estiverem favoráveis a ela. Aleluia. Quem sabe aquelas meninas, eu acredito firmemente, quando eu estudo essa palavra, que Zelofeade, ele educou aquelas meninas no deserto, em meio a muitas dificuldades, e instruiu e preparou elas muito bem para os desafios da vida. E elas cresceram no deserto. Cresceram seu pai ouvindo falar dos feitos que o Senhor fez, como que o Senhor libertou o seu povo das mãos de Faraó. Aleluia.
aleluia. E eu imagino aquelas crianças crescendo e começando a ter um entendimento sobre as coisas da vida. E 5 mulheres, ele não teve filho homem. Aí, quem sabe, perguntava assim para o seu pai: pai, por que a gente não para em nenhum lugar? Né, pastor? Por que nós temos que armar e desarmar a nossa tenda? Por que nós não temos um lugar fixo? Por que nós temos que viver sempre de mudança? Por que nós não podemos fixar a nossa tenda e ficar aqui? Por que nós não temos a nossa própria terra? E o seu pai, então, começava a falar a respeito da promessa que o Senhor tinha feito ao seu povo. Começava a falar sobre a terra de Canaã e o quanto ela era boa e manava leite e mel, e que ali ela seria uma vida muito melhor. Era a melhor terra, era o melhor de Deus para eles, e eles iam morar lá e ia fixar a residência. Sabe, não ia ficar mais mudando, pulando de galho em galho. Teria um endereço. Aleluia. Eu acredito que aquelas meninas, então, elas cresceram com muitas expectativas na terra de Canaã. Elas cresceram tendo muitas expectativas, fazendo muitos planos, projetando grandes projetos, né? Elas cresceram imaginando que teriam uma vida, quem sabe, perfeita na terra prometida, porque Canaã era a terra que manava leite e mel, terra da abundância, da fartura, da prosperidade. Então elas, juntamente com o seu pai, elas projetavam, aleluia, elas faziam planos, e os olhos delas brilhavam cada vez que falava sobre aquela terra, aleluia. Elas imaginavam que ia ter uma vida perfeita, iam armar a sua tenda, construir a sua família, ter seus filhos, juntamente com o pai. Só que a palavra do Senhor fala que Zelofeade morreu no deserto. Zelofeade morreu no deserto. Zelofeade não entrou na terra prometida, mas o Senhor tinha dito que os pais não entrariam na terra prometida, e sim que seriam os seus filhos. Então essas meninas aqui, essas 5 meninas órfãs, elas eram as filhas da herança, elas eram as filhas da promessa. Aleluia. Eu não sei se tem alguém aqui que está pensando em mudar de cidade. Quem sabe você está ocupando essa cidade pela sua tristeza, pela sua angústia, ou pela sua escassez, pela sua dificuldade. Mas eu quero dizer para você que você pode até ir para a Europa, para os Estados Unidos, e continuar em uma depressão, e continuar em uma escassez, porque a nossa felicidade e a nossa prosperidade, ela não depende de terra nenhuma. A nossa felicidade e a nossa prosperidade, ela depende exclusivamente do nosso relacionamento com o Senhor. Aleluia! E a palavra do Senhor fala que aonde colocarmos a planta, oh glória, iríamos o quê? Fracassar? Não. Então o Senhor te trouxe aqui neste lugar, jovem, para te fazer prosperar novamente. Aleluia, a palavra dele vai se cumprir na sua vida. Então Zelofeade morreu, e aquelas 5 meninas, elas ficaram órfãs. Quando o pai de família morria e não tinha um filho homem, que foi o caso dele, então toda a família ficava desamparada. E além de toda a família ficar desamparada, as mulheres naquela época não tinham direito à herança. Elas estavam a caminho de Canaã, o pai tinha direito a um pedaço de terra em Canaã. O pai morreu, a herança era para passar para elas, mas elas eram mulheres, a lei dizia não para elas. Automaticamente, então, a herança ia para os tios, porque elas não tinham irmãos. Elas não tinham direito a nada. Nós estamos falando de um tempo onde a mulher não podia se posicionar, não podia lutar pelos seus direitos, nem questionar a respeito de nada, de nenhuma lei. Só que aquelas 5 órfãs eram filhas da promessa. E mesmo agora, elas não tendo mais o seu pai para protegê-las e correndo risco, mas ainda assim elas continuaram caminhando em direção à terra prometida. Aleluia! Só que não tem mais o pai que a incentivava. Não tem mais o pai que ficava motivando a crer, que ajudava a confiar mais. E além de não ter o pai, elas também não tinham ninguém,
Sabe o que é ninguém? Elas não tinham ninguém para continuar incentivando aquelas meninas a continuar acreditando nos seus sonhos, porque a lei dizia não para elas. Como sonhar se a lei diz não para mim? Como sonhar se as coisas não estão favoráveis a mim? Como sonhar se a vida não está cooperando para o bem dos meus sonhos, para o bem dos meus projetos? As coisas não estavam favoráveis a elas. Não tinha como alguém defendê-las e ficar do lado delas, porque a lei era contra elas. Mulheres não tinham direito à herança. Aleluia! Então o pai morreu e agora elas estão órfãs. Só que a lei não as impedia de entrar na terra prometida. Só que as impediam de viver na terra como filha. Porque elas poderiam entrar em Canaã, mas não teriam direito a uma terra. Não teriam direito a ter uma casa. Elas iriam morar de favor. Tio, posso dormir hoje na sua casa? Tio, você tem um pouquinho de pão? Você tem um pedacinho de pão? Elas iriam viver como servas na terra prometida. Terra boa, terra próspera, mas não ia poder desfrutar da prosperidade daquela terra. Terra fértil, abençoada, mas elas seriam muito mais infelizes do que foi no deserto. Totalmente diferente daquilo que um dia elas projetaram. Como assim? Nós sonhamos em entrar em Canaã e desfrutar como filha e viver do melhor. Porque nós somos instruídas assim. E agora a lei está dizendo para nós que nós não podemos desfrutar, que a herança do nosso pai não vai vir para nossas mãos. Nós vamos ter que entrar numa terra boa, numa terra próspera, mas não vamos poder desfrutar dela, não vamos poder prosperar, não vamos poder casar. Era muito perigoso. Aquelas meninas, elas estavam tão desamparadas que elas sofriam até o risco. Elas corriam até o risco de sofrer um abuso. Elas não têm nenhum homem para estar ao lado delas, para defender. São 5 mulheres, 5 órfãs, 5 meninas que ainda não casaram, que não tinham um esposo. Quem sabe tem pessoas que entrou aqui nessa noite e você diz: Senhor, eu não tenho ninguém ao meu lado, porque as coisas não estão favoráveis a mim, ninguém quer me defender, ninguém quer me ajudar, ninguém quer investir nos meus planos e projetos, mas por meio dessa palavra, o Senhor diz: filha, mas você é filha da herança. Continue crendo mesmo quando as coisas não estão favoráveis a você. Continue confiando na minha palavra, mesmo quando a vida não te ajuda a prosperar, mesmo quando a vida não contribui para a realização dos seus sonhos e dos seus projetos. Oh, aleluia! O pai delas morreram e elas continuam. Sabe, às vezes, é muito fácil, né? As pessoas querem investir em nós quando as coisas estão dando certo. Mas e quando as coisas começam a dar errado? E quando nada dá certo? E quando nada vai para frente? Aí nós nos vemos às vezes cercados de incredulidade. E não temos apoio de ninguém. E aquelas meninas, elas continuaram caminhando em direção a Canaã. As coisas não estavam favoráveis a elas. A morte do pai não as beneficiava, só a prejudicava. Mas elas continuaram. E por meio dessa palavra, eu fiquei pensando: Senhor, quantas coisas, né, que acontecem com a gente que parece que não contribui para o bem da promessa. Só que a Bíblia fala que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Então, até essa desgraça, sabe, que aconteceu na sua vida, também contribuiu para o bem do seu crescimento. As pessoas de fora podem não ver essa humilhação te favorecendo. As pessoas de fora podem não ver esse sofrimento te favorecendo. Mas o Senhor diz: aquilo que parece que não está te favorecendo, sou eu te fortalecendo. As filhas de Zelofeade eram filhas da herança, filhas da promessa, e elas não aceitaram caladas, porque elas não queriam viver como escravas em uma terra abundante. Elas não queriam viver como servas em uma terra próspera. E elas tomaram o quê? Uma atitude muito arriscada, e hoje é cruzada do quê? De milagres. E como que é o nome? Como é que está lá? Não é atitudes? Atitudes que geram milagres.
E às vezes nós não queremos tomar atitudes porque é muito arriscado. Perdemos, o risco até de cortarem a nossa cabeça. Mas elas foram tão corajosas. O que elas fizeram? Elas não tinham direito à herança. Elas queriam, entrar em Canaã, ter o direito à sua terra. E o que elas fazem? Elas vão entrar na presença de Moisés. As 5 se uniram para entrar na presença de Moisés. Elas não tinham esse direito de questionar. A lei não permitia as mulheres questionarem e lutar pelos seus direitos. Mas ali eu vejo então essas meninas se unindo pelo mesmo propósito. Elas estavam órfãs e elas não cresceram revoltadinhas em depressão. Elas se uniram para clamar por justiça. Aleluia! Mesmo as coisas não estando favoráveis a elas, mesmo a lei não sendo a favor delas, elas se uniram para clamar por justiça. E era tão perigoso porque elas corriam o risco de ser apedrejadas. Se Moisés não ouvisse o clamor delas e não tivesse de misericórdia, elas iriam sair dali apedrejadas, porque a mulher não podia questionar a respeito da lei. Como assim entrar na tenda ali no meio da congregação, sacerdote, o líder, para questionar? Mas nem a lei estava ao lado delas. Só que o pai delas morreram, mas elas se unem para clamar por justiça, mesmo sem apoio de ninguém. E o Senhor, Ele quer levantar uma noiva corajosa, destemida, aleluia, valente, ousada, glória, que clama por justiça, até mesmo quando as coisas não estiverem favoráveis a nós. Mesmo quando tiver uma lei contra nós, vamos continuar clamando por justiça. Mesmo quando as coisas não nos favorecerem, vamos continuar clamando por justiça. Não vamos ter medo de arriscar a nossa vida pelo Evangelho. Não vamos ter medo de arriscar a nossa vida para lutar pela nossa família, pelos nossos sonhos, pela nossa igreja. Vamos nos posicionar com coragem e vamos nos unir em um mesmo propósito. Porque é um povo que se divide não prospera. Aleluia. E eu acredito que Zelofeade criou tão bem aquelas meninas, né? Porque eu vejo ele gerando nelas uma mentalidade próspera, né? Ensinou elas para entrar na terra prometida e não aceitar ser tratada de qualquer forma. Não aceitar ser tratado de qualquer jeito. Ele ensinou aquelas meninas, elas cresceram ouvindo seu pai falar de tudo aquilo que elas poderiam desfrutar, mas agora a lei estava dizendo não para elas. E o povo estava muito perto já para entrar na terra prometida. Já estava chegando. É como se faltasse um passo só. Em Números, capítulo 26, a partir do versículo 52, nós vemos que o Senhor fala acerca da divisão da terra. O Senhor fala com Moisés como ele teria que dividir a terra. Então Moisés está fazendo agora um levantamento. Já está para chegar na terra prometida. Vamos distribuir, vamos ver como que vai ficar a terra entre as tribos e as pessoas. Porém, o nome do pai delas não estava lá na lista. Porque o pai morreu no deserto. Mas o nome delas também não estavam lá na lista para ter direito a uma terra. Porque nenhuma mulher naquela época era contada como cabeça da tribo. Aí elas não entraram na presença de Moisés? Então elas disseram assim, versículo 3: nosso pai Moisés morreu no deserto. Só que o nosso pai morreu no deserto, mas não foi por conta da rebelião de Corá, não tem nada a ver. Ele nunca se uniu com Corá, ele nunca se uniu com nenhum seguidor de Corá. Ele nunca andou com ninguém que era contra a sua liderança. O nosso pai morreu, mas ele não era um rebelde, não. Não era um encrenqueiro, um invejoso que não aceitava ser liderado pelo Senhor. O nosso pai morreu no deserto pelo seu próprio pecado, de causas naturais. O Senhor lembra que Deus disse que os nossos pais não entrariam na terra prometida e que a herança seria para os seus filhos? Só que tem um problema. O nosso pai, ele não teve filho, homem. E agora, por que o nome do nosso pai não está aí nessa lista? Por que se tiraria o nome? Por que o nome do nosso pai vai desaparecer no meio da nossa tribo? Por que o nome do nosso pai vai desaparecer no nome da nossa família? Não está certo isso. Dá para nós o terreno que é do nosso pai, não para os nossos tios.
Dá para nós essa propriedade que era para ser do nosso pai. Dá para nós a herança. Dá para nós o direito que era do nosso pai e não dá para os nossos tios. Elas estão ali questionando com Moisés a respeito da lei. Moisés que tinha um relacionamento direto com o Senhor. E a lei veio de quem? De Deus. Foi Deus quem deu a lei, deu a Moisés. Ele manejava da lei. Ele sabia que aquelas meninas perante a lei não tinham direito a nada. E ele poderia agir com justiça, porque a lei dizia para apedrejá-las. Ele poderia matá-las. Só que ele não faz isso, porque eu imagino ele olhando para aquelas 5 órfãs, sem ter ninguém ao lado delas para defender, com um olhar de pai e não de justiça. Então o que ele faz? Ele vai consultar ao Senhor. E Moisés levou a sua causa perante o Senhor. Moisés, ele não quis agir com justiça. Primeiro ele foi falar com Deus. Ele poderia mandar apedrejá-las, mas ele foi falar com Deus. Aleluia! E antes de nós tomarmos qualquer decisão, em primeiro lugar, nós temos que falar com Deus. Antes de bater o martelo, vamos consultar ao Senhor. Vamos falar e vamos só nos calar quando Ele nos der a resposta, para nós não agirmos com injustiça. Mesmo quando a lei estiver ao nosso favor, igreja, mesmo quando nós estamos com razão, mesmo quando nós estamos certos, não vamos pegar a lei, não vamos pegar a palavra e usar para ferir, para machucar. Vamos consultar ao Senhor. Porque quando nós consultarmos ao Senhor, nós não vamos querer, Verinha, nos levantar com raiva, né? Nós não vamos querer levantar para julgar. Nós não vamos querer levantar e para agir com vigor e justiça. Mas aí nós vamos querer agir com graça, com misericórdia e perdão. E eu acredito firmemente, sem dúvida nenhuma, que se Moisés não tivesse consultado ao Senhor e ainda assim tivesse agido dentro da lei e mandado apedrejar aquelas meninas só porque elas estavam questionando a respeito da lei, a mão do Senhor ia pesar contra ele. E sabe por quê? Porque o Senhor disse para Moisés: as filhas de Zelofehad falam retamente. Deus disse para Moisés. Você entende, Valéria, que nem a lei estava a favor delas, e a lei foi Deus que deu, e ele disse para Moisés: as filhas de Zelofehad falam retamente. A lei, Moisés, não está favorecendo, mas elas falam retamente. O sistema não está ajudando aquelas meninas a prosperar, a entrar na terra prometida, não está facilitando, não. Mas elas falam retamente, elas têm razão. Dá a herança do pai para as filhas e não para os tios. Dá a terra do pai para as filhas e não para os tios. Eu não fiz uma promessa que serão os filhos que vão entrar na terra prometida? Aleluia! Dá para essas meninas, dá para essas 5 órfãos desamparadas, que não tem ninguém para amá-las, que não tem ninguém para protegê-las. Dá a herança para as filhas. Elas têm razão, elas falam com retidão. Aleluia! E por conta do posicionamento delas, no versículo 8 nós vemos então que o Senhor mudou a sua própria lei. Ele disse assim, quando alguém morrer e não tiver filho, então fareis passar a sua herança à sua filha. E as mulheres então passaram a ter direito à herança por conta do posicionamento dessas 5 meninas. Um clamor nosso de justiça. Um clamor nosso de fé, de coragem, de ousadia. E o Senhor muda leis e decretos, aleluia, em nosso favor. E até aquilo que veio para nos desfavorecer, para nos matar, para nos ferir, para nos envergonhar, para nos constranger, o Senhor transforma em bênção. O Senhor transforma em prosperidade. Ele transforma em mais unção, em mais poder e mais autoridade. Então, mesmo quando as coisas não estiverem favoráveis a nós, mas um clamor nosso, e o Senhor entra com justiça. Se você rasgar o seu coração hoje, se quebrantar agora, o Senhor entra com justiça. Aleluia! E aquelas meninas, elas arriscaram a vida delas
para poder continuar sonhando e para poder um dia realizar o seu sonho. Elas queriam ter uma tenda, elas queriam ter a sua casa, elas queriam ter a sua família, elas queriam ter o seu filho. E o sistema estava meio que impedindo elas de entrar na terra prometida e viver os seus sonhos. Mas nessa noite, um clamor seu, e o Senhor coloca por terra tudo aquilo que estava te limitando, te impedindo de você viver os projetos dele nessa terra onde ele te colocou. Porque do que adianta nós estarmos em uma terra boa, uma terra próspera e não poder desfrutar como filha, e não poder viver como filha, e não poder crescer, e não poder desenvolver-se? Aleluia! E eu já estou caminhando para o fim, se o grupo de louvor já pudesse posicionar. Então aquelas meninas, as filhas de Zelofeade eram as filhas da herança. Macla era a filha mais velha e significa confiança. A mais velha era uma mulher confiante, uma mulher otimista, uma mulher segura. E Macla é aquela que mesmo fraca gera. Mesmo fraca, mesmo cansada, ela consegue gerar, porque ela é cheia de confiança. Então eu acredito ela como a irmã mais velha e a mais segura, otimista, cheia de confiança. Ela falava assim com as suas irmãs: olha, meninas, mesmo a lei não estando favoráveis a nós, eu estou confiante que nós teremos o nosso clamor atendido. Eu estou confiante que o Senhor vai ouvir a nossa oração, porque ainda que nada esteja nos favorecendo, ainda que nem a lei está ao nosso favor, mas nós viemos de uma família boa, nós temos princípios, nós nunca nos rebeliamos contra você, Moisés, nós nunca nos levantamos contra ninguém neste deserto, nós nunca criticamos ninguém aqui nesse deserto, nós crescemos na verdade, aleluia, na retidão. E o Senhor fala na sua palavra que é o clamor dos justos que Ele ouve, e não o clamor dos murmuradores e nem dos encrenqueiros. Vamos ficar em pé em nome de Jesus? E eu quero dizer para você que o Senhor te trouxe aqui para te encher de confiança, para você voltar a sonhar nesse deserto, mas sonhar com fé, para aumentar a sua fé, sabe? Mesmo que você se vê assim fraco, cansada, mas você vai continuar produzindo, você vai continuar, aleluia, prosperando, porque a palavra do Senhor, ela vai se cumprir na sua vida, a palavra dele vai prevalecer na sua família. Entrega os seus sonhos ao Senhor, meninas, entrega os seus projetos ao Senhor, e não permita que ninguém roube a fé de vocês, que ninguém tire a confiança que vocês têm na palavra do Senhor. Aleluia.